Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, nosso quinto encontro. Vamos trabalhar 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 16. É todo o capítulo 4. Tudo que Deus criou é bom. Vamos ouvir este salmo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé para dar atenção a espíritos sedutores e doutrinas demoníacas. Serão seduzidos por homens hipócritas e mentirosos, que têm a própria consistência como marcada a ferro quente. Eles proibirão o casamento, exigirão abstinência de certos alimentos. Embora Deus tenha criado essas coisas para serem recebidas com ação de graças por aqueles que têm fé e conhecem a verdade. De fato, tudo que Deus criou é bom, e nada é desprezível se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O bom servidor de Cristo. Ensinando essas coisas aos irmãos, você se comportará como bom servidor de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercite-se na piedade. Vale pouco o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa para tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Essa palavra é fiel e digna de boa aceitação. De fato, se nós trabalhamos e lutamos, é porque depositamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, principalmente dos que têm fé. Proclame e ensine essas coisas. Que ninguém o despreze por ser jovem. Quanto a você mesmo, seja para os fiéis um modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Esperando pela minha chegada, dedique-se à leitura, animação e ensinamento. Não descuide do dom da graça que há em você e que lhe foi dado através da profecia, juntamente com a imposição das mãos do grupo dos presbíteros. Cuide bem dessas coisas e persevere nelas, a fim de que seu progresso fique manifesto diante de todos. Vigie a si mesmo e ao ensinamento, e seja perseverante. Desse modo, você salvará a si mesmo e aos seus ouvintes. Este é o nossa reflexão no capítulo 4 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tudo que Deus criou é bom. Versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé para dar atenção a espíritos sedutores e doutrinas demoníacas. Paulo volta novamente à luta contra os hereges e suas falsas doutrinas. Segundo Paulo, o próprio Espírito de Deus havia já anunciado de que antes da parousia de Cristo haveria uma grande apostasia, uma negação da fé, dentro das comunidades cristãs. Esta advertência já vinha do próprio Cristo. Marcos capítulo 13, versículo 5 seguinte, Marcos capítulo 13, versículo 22. Paulo já havia preparado a comunidade de Éfeso. Atos dos Apóstolos capítulo 20, 29 e seguintes.
Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Versículo 2. Serão seduzidos por homens hipócritas e mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada a ferro quente. Os falsos sedutores são instrumentos nas mãos do mal. São impostores hipócritas. Trazem uma consciência marcada com ferro. Como os escravos, trazem na pele a marca de seus donos e senhores. A marca deles é que são escravos do pecado. A comunidade deve estar atenta para não ser seduzida pelos hereges e suas falsas doutrinas. Versículo 3. Eles proibirão o casamento, exigirão abstinência de certos alimentos, embora Deus tenha criado essas coisas para serem recebidas com ação de graças, por aqueles que têm fé e conhecem a verdade. Os hereges pregavam uma vida serena, severa e séria. Então, os hereges pregavam uma vida severa e séria. Exigiam a renúncia do casamento, abstenções de alimentos. Mas não eram judeus. O judeu não proíbe o casamento. Provavelmente aqui era uma seita gnóstica. Deus criou tudo como bom e deve ser recebido em ação de graças. Versículo 4. De fato, tudo que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado em ação de graças. Não se deve impor essas restrições sob interesse de pureza. Paulo diz que tudo é bom. Deus criou a todas as coisas, e essas coisas são boas. Nada existe de mal naquilo que foi criado. Por isso, tudo deve ser tomado em ação de graças. Versículo 5. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Quando os dons de Deus são santificados pela oração, tirados da palavra de Deus, então tudo é puro. Não tem sentido nenhum preceito que impede comer qualquer comida. Tudo é permitido comer, sempre com oração de ação de graças, tirada da palavra de Deus. O bom servidor de Cristo. Versículo 6. Ensinando essas coisas aos irmãos, você se comportará como bom servidor de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. A exortação de Paulo a Timóteo, que como bispo, supervisor da igreja de Éfeso, é que ele esteja atento a tudo, principalmente o que possa colocar em perigo a doutrina recebida. Ele tem a função de ensinar, ele é mestre. A finalidade é exercer o ministério de bispo como bom servidor de Jesus Cristo. Ele deve procurar o fundamento no ensino, na doutrina das palavras de fé recebida, a boa doutrina, que recebeu de Paulo e que Timóteo tem seguido. Então, manter a fidelidade da fé recebida e da doutrina. Versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercite-se na piedade. Paulo caracteriza a doutrina dos falsos mestres, doutores, como extravagantes. Trocam a revelação divina centrada em Jesus Cristo por doutrinas de fábulas ímpias. Cabe a Timóteo recusar e rejeitar toda a doutrina deles. Paulo rejeita os exercícios ascéticos dos hereges, que proibia até que os que se seguiam se casassem, como ato, e viam o casamento como ato diabólico. A sese de Timóteo deve ser diferente. Ele deve exercitar a piedade, ser coerente entre o que prega e o que vive, fiel
ao depósito da fé, fiel à doutrina recebida. Versículo 8. Vale pouco o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa para tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. A sese cristã da piedade é crescer em ato de fé e vida. É ter coerência de vida e a finalidade é sempre cada vez mais a união com Deus. A piedade traz promessas de vida eterna, aqui na terra e na eternidade. Versículo 9. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Paulo usa uma fórmula característica das cartas pastorais. É um modo de chamar a atenção para sublinhar uma citação que os leitores já conhecem, sublinhando assim o caráter solene da declaração de tudo aquilo que ele disse. Versículo 10. De fato, se nós trabalhamos e lutamos, é porque depositamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, principalmente dos que têm fé. O objetivo do trabalho desenvolvido por Paulo e Timóteo tem o objetivo atingir o destino final, a salvação, a vida eterna. Ele e seus colaboradores suportam toda a dureza e dificuldade da vida presente, porque a fé os une no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sem exceção, principalmente dos seres humanos que têm fé. A vida do ministério é uma luta, como os combatentes que lutam por um troféu. Assim, se deve enfrentar a luta, sustentada pela esperança no Deus vivo. Não se luta por uma ideologia, mas para atingir a salvação. Proclame e ensine essas coisas. Aqui 2 imperativos a Timóteo. Ele deve proclamar e ensinar essas coisas referente à salvação e à vida eterna em Deus. De lutar e não consentir em ser vencido por tantas pessoas que atrapalham os hereges, a missão de Paulo, Timóteo e seus companheiros. Versículo 12. Que ninguém o despreze por ser jovem. Quanto a você mesmo, seja para os fiéis o modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Do versículo 12 a 16, Paulo exorta com os imperativos, demonstrando o amor e a caridade de Paulo para com Timóteo, um filho espiritual. As pessoas não gostam de receber ensinamentos, prescrições e admoestações de um jovem. Antigamente era um velho que assumia um cargo de direção. Então, embora jovem, Timóteo deve se colocar como chefe da comunidade com vida exemplar. Ele deve se fazer respeitar pela sua conduta. Ele é modelo da palavra. Viver o que crer na conduta. Ter um comportamento ético de fé cristã. No amor, ser o primeiro. Ser o primeiro no serviço da caridade. Na fé, ser o primeiro. Ser o primeiro na vida de fé e na pureza. Ser puro em tudo, sem malícia. Versículo 13. Esperando pela minha chegada, dedique-se à leitura, animação e ensinamento. Enquanto Paulo não chega a Éfeso, Timóteo deve dedicar-se ao cargo de bispo e servir a comunidade, com a leitura da Sagrada Escritura, que aqui é o Antigo Testamento, nas reuniões dos cristãos. Seguir com a instrução e exortação, animando a comunidade e ensinando. Este é um exercício pastoral. Versículo 14.
Não descuide o dom da graça que há em você e que lhe foi dado através da profecia, juntamente com a imposição das mãos do grupo de presbíteros. O dom da graça que Timóteo recebeu pela imposição do grupo de presbíteros, se trata aqui da ordenação de Timóteo, feita pelo colégio de presbíteros e por Paulo, quando ele então assumiu o ministério. Quando se pensava em quem mandar a Éfeso, Timóteo foi escolhido por meio de uma profecia. Os profetas disseram que Timóteo tinha sido escolhido para tal ministério. Versículo 15. Cuide bem dessas coisas e persevere nelas, a fim de que seu progresso fique manifestado diante de todos. Então, cuide bem dessas coisas, persevere nelas, a fim de que o seu progresso fique manifesto diante de todos. Paulo exorta Timóteo a cuidar, zelar pelo ofício do seu ministério de bispo, episcopo, supervisor, e que deve ser perseverante nas coisas, isto é, ter uma vida exemplar, unido à graça que recebeu. Versículo 16. Vigie a si mesmo e ao ensinamento. Seja perseverante. Desse modo você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. A atitude de Timóteo é de vigilância a si mesmo, pelo cargo que ocupa, e deve estar atento, vigilante ao ensino que faz. Que não desanime e persevere sempre. A salvação se alcança pela fidelidade e perseverança. Não só a salvação de Timóteo, bispo da comunidade de Éfeso, mas também a salvação de todos devem ser conquistada pela perseverança e a fidelidade. E aqueles que ouvem a pregação de Timóteo possam participar desta salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.